Olá, amigos do Portal Mie, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Newton Oshiro e começa agora mais um Portal News para o Japão e para o mundo. Espero que você possa se juntar a mim nessa manhã de domingo. Hoje é dia 5 de janeiro, são 11h17 e você vai conferir comigo as seguintes notícias. Trágico acidente com ônibus que cai no precipício lá no Peru. Matou 6 pessoas e pelo menos feriu 32. Lembrando que há ainda mais de uma dezena de desaparecidos. Até o momento que sabemos são 17 pessoas. Confira os detalhes dessa história comigo. Veja ainda no programa de hoje que o salário mínimo no Brasil foi corrigido e vigora a partir do dia 1º de janeiro. O salário mínimo no Brasil é equivalente a cerca de 19 horas de trabalho no Japão. Veja quanto que teria que ser o valor corrigido se fôssemos calcular corretamente. Ainda, tratador entra em jaula de leões para impressionar a namorada e acaba sendo devorado. As imagens mostram um homem abrindo um cadeado numa jaula no zoológico onde ele trabalhava no Uzbequistão. E ele acabou falecendo. Essas e outras notícias você confere hoje aqui comigo no Portal News. Quero pedir para você me deixar o seu bom dia nos comentários. Eu leio sempre que possível todos eles. E me diga também de onde é que você está falando. Gostaria muito que você interagisse comigo aqui no nosso programa. Eu quero começar o programa de hoje falando o seguinte sobre a mulher brasileira que agora é a mais longeva do mundo. Uma freira brasileira passou a ser a mulher mais velha do mundo após a morte da japonesa de 116 anos. Veja só fotos aí para você. No sábado, dia 4, a prefeitura da cidade de Ashiya, em Hyogo, anunciou que a mulher mais velha do mundo, Tomiko Itooka, foi a óbito às 21 horas e 3 minutos do dia 29 de dezembro de 2024, em uma casa de repouso especial, e ela faleceu devido à idade avançada, obviamente. Ela tinha 116 anos. Ela nasceu em maio de 1908, sendo a mais velha de 3 irmãos. Com o falecimento da espanhola aos 117 anos, em agosto do ano passado, essa japonesa tinha ganhado o título de mulher mais velha do mundo. Agora, a freira brasileira Iná Canabarro Lucas é a mais longeva do mundo, sendo que ela agora tem 115... Quem tem 115 anos é o homem mais velho do mundo, que é o Okage Hayashi, que mora na província de Gifu. Olha só, a Iná Canabarro Lucas nasceu em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, em 8 de junho de 1908. Deve ter muita história para contar, não é verdade? Embora ela tenha alegado ter nascido em 27 de maio. Ela iniciou sua jornada religiosa aos 16 anos de idade, estudando no Internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul mesmo. Mais tarde, ela se mudou para Montevidéu e depois retornou ao Brasil para ser professora. Ela se aposentou no ano de 1995 e, em 2018, ao comemorar seu 110º aniversário, ela recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco. A bênção foi acompanhada por um certificado que mais tarde foi orgulhosamente exibido lá na cidade onde ela mora. Quando ela foi questionada sobre o motivo dela ter vivido tanto tempo, ela alegou que foi Jesus, né? É o segredo da vida, ele é o segredo de tudo. De toda forma, ficamos felizes aí com a notícia de que uma brasileira é agora a mulher mais velha do mundo. Espero que tenha aproveitado de fato a vida e que possa ainda ter muitas realizações. Deixa aí para mim o seu comentário, enquanto isso eu leio aqui, olha só. Quem já me deixou um comentário foi a Elza Inada. Bom dia, Elza. Obrigado pela sua audiência. Sempre é um prazer conversar com vocês. Lembrando que você pode sempre deixar o seu comentário sobre as notícias. Você também pode deixar o seu bom dia, dizer, por exemplo, de onde você está falando. E pergunto mais para você. Você está preparado para voltar à rotina? Amanhã a maioria das pessoas volta à rotina normal de trabalho,
família, acabaram-se as festas? Como tá os preparativos aí na sua casa? Gostaria de saber, deixa para mim nos comentários, por favor. Seguimos então aqui com o nosso programa porque uma briga familiar acabou em morte. A japonesa brigou com a mãe e ela acabou falecendo no dia 2. Na sexta-feira, dia 3, a japonesa de 56 anos, desempregada e que reside em Ikaruga, em Nara, foi presa inicialmente por tentativa de assassinato. Depois do falecimento da mãe, ela foi acusada de homicídio doloso. Por volta de 23 horas do ano novo, ou seja, de 31 para o dia 1º, ela teria passado adesivo na boca da mãe e também teria amarrado os punhos e os braços da genitora. E ela disse que isso aconteceu após uma briga. Ela foi encontrada desmaiada pelo genro só na manhã seguinte. Ele que ligou para o 119, ela foi socorrida, mas a morte foi confirmada no hospital aos 80 anos. Ela brigou com a mãe que estava temporariamente passando só o período de férias. Tradicionalmente, a mãe mora numa casa de repouso. Olha só o que disse a acusada. Minha mãe pediu remédio e brigamos. Eu só queria que ela se acalmasse, não tinha a intenção de matá-la, disse a suspeita para a polícia, negando parcialmente a ocorrência. É muito triste que isso aconteça de fato. Há pessoas que não têm um mínimo de empatia pelos outros, né? Por mais que ela não tenha tido a intenção de matar, ela é já adulta o suficiente para entender os seus atos. E convenhamos, amarrar um pai ou uma mãe, né, por conta de uma briga, por conta de remédios, é algo muito extremo. Espero que ela pague de fato. Deixa aí para mim o seu comentário. E a Elza disse o seguinte: eu já comecei a trabalhar hoje, com a graça de Deus. Que bom, Elza! Seja bem-vindo à nova rotina, aliás, à rotina anterior. Esperemos que 2025 seja de grandes realizações. Deixa aí para mim também o seu comentário. Você já começou a trabalhar? Vai começar a trabalhar? Eu gostaria muito de saber. Enquanto isso, seguimos aqui com o nosso programa, pois o tradicional atum, o primeiro atum do ano, recebeu um lance final de 207 milhões de ienes lá no leilão de Tóquio, veja você. E esse é o segundo maior valor da história, veja bem. Foi realizado no mercado de Toyosu, em Kotoku, na primeira hora comercial de domingo, dia 5. O atum escolhido como o melhor obteve um dos preços mais altos da história, sendo vendido por 207 milhões de ienes. Esse é o valor aproximado, esse valor é o dobro do ano anterior e o segundo maior da história. Pelo 14º ano consecutivo, o mais caro foi de Oma, em Aomori, e o atacadista Toyosu Yamauchi foi o vencedor pelo 5º ano consecutivo. Às 5h10, o som da campainha soou em todo o local, anunciando o início do leilão, dando início às compras por atacadistas intermediários. Embora muitos atuns tenham chegado de todo o Japão, o que recebeu a classificação mais alta foi um de 276 quilos, desembarcado na cidade de Oma. O Yamauchi, que é um atacadista especializado nesse peixe, ganhou o maior número de atuns pelo 5º ano consecutivo. O primeiro, só para você saber, olha só, o preço do quilo foi cotado a 750 mil ienes. 1 quilo de atum a 750 mil ienes. Realmente impressionante, né? O preço de mercado do atum no inverno de Toyosu é geralmente cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de ienes por unidade. Mas no ano novo, os atacadistas intermediários competem entre si na esperança de negócios prósperos naquele ano, e os preços costumam ser altos. No passado, o preço mais alto pago por um atum foi de 333 milhões e 600 mil ienes, oferecido no leilão por Kiyomura, que administra o Sushi Zanmai, em 2019. Só para você ter uma ideia, o primeiro atum vem sendo valorizado. Em 2015, ele foi negociado a 4,51 milhão de ienes. É muita coisa, né, minha gente? Deixa aí o seu comentário. E se você já viu em alguma rede de sushi, por exemplo, eles expõem geralmente, né? Quando eles ganham a concorrência, eles costumam expor o peixe que foi comprado.
E lembrando que é uma tradição, né? O peixe, na verdade, ele não vale tudo isso, mas as pessoas elas se dedicam para comprar o primeiro do ano em busca de prosperidade. E pelo visto tem trazido, né? Pelo esse camarada aí que comprou pelo 5º ano consecutivo. Deixa aí o seu comentário, eu gostaria muito de saber e nós seguimos aqui com o nosso programa. Vamos lá, o Japão é conhecido como um país especializado na produção de camisinhas ou preservativos. Você sabia disso? Eu não sabia, fiquei sabendo quando eu li essa notícia aqui. Pela inovação e também pela qualidade. Geralmente o Japão procura produzir preservativos que preservem a relação e a experiência do cliente. Olha só. A indústria de preservativos do Japão evoluiu consideravelmente ao longo dos anos, apresentando inovações que vão de materiais ultra finos até designs ergonômicos. Na reportagem do Portal Me, você pode conferir toda a lista dos mais vendidos aqui no Japão. E você pode entender também os tamanhos, na verdade, sim, porque há tamanho para preservativo. E geralmente é medido em diâmetros, vai do S ao XL. Claro que é fundamental você escolher o tamanho correto para você. Então acesse lá www.portalmie.com e você vai ver lá os preservativos mais vendidos, liderado pelo Sagami, de 0,01 milímetros de espessura. Então com certeza ele é muito fino e provoca uma boa utilização, uma boa experiência para o usuário. Lembrando a todos vocês que o Japão ele é conhecido também em anos atrás, décadas atrás, o Japão ele tinha muita disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. E isso vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda assim muitas pessoas acham que é só para prevenir gravidez, o que não é verdade. Os preservativos também inibem o contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Então, proteja aí a sua relação. Deixa aí nos comentários se você sabia dessa notícia. Eu realmente não fazia ideia que o Japão era referência. Inclusive mundial, viu, pessoal? O Japão é um grande exportador de preservativos. Vamos então agora falar sobre a queda do helicóptero lá perto do Beto Carreiro. Uma notícia do Brasil, feriu 2 pessoas. Caiu um helicóptero então lá em Santa Catarina por volta de 2h30 do sábado, dia 4, horário de Brasília, tá? Um helicóptero de propriedade particular caiu perto do Parque Beto Carreiro. Você já foi até lá? Deixa aí para mim nos comentários. Eu já tive a oportunidade de ir, é bem legal. O corpo de bombeiros foi acionado e a polícia informa que o helicóptero não é do parque, mas sim de uma propriedade privada. O piloto sofreu escoriações no punho. Ele teve muita sorte de ter saído com vida do acidente. A preocupação fica por conta da passageira que tinha 80 anos e sofreu traumatismo crânioencefálico, ou seja, ela bateu muito forte com a cabeça e está conduzida à UTI no hospital. Lá na reportagem do Portal Me, você pode conferir o vídeo, né, feito da reportagem e com todas as informações. Infelizmente, um acidente que temos que reportar aí. Mas eu queria saber de vocês nos comentários se você já foi ao Beto Carreiro. É um parque bem agradável, na verdade. Faz muitos anos que eu não vou até lá, mas na época que eu fui era bem divertido. Deixa aí o seu comentário, diga seu bom dia e de onde você está falando, porque agora vamos falar do tratador, que entrou numa jaula de leões para impressionar a namorada e acabou morrendo. Veja só o que aconteceu. O tratador F, não sei do que se trata F, mas o sobrenome dele é Iris Kulov, de 44 anos, capturou inadvertidamente, ou seja, sem querer, seus momentos finais em sua câmera enquanto filmava a si mesmo entrando na jaula dos leões. As imagens mostram o homem abrindo o cadeado de um zoológico privado onde ele trabalha em Parkent, no Uzbequistão, às 5 horas do dia 17 de dezembro, durante o seu turno noturno. De início, no vídeo, você vai perceber que os felinos, os leões, estão ali num cantinho deles e tudo mais. Só que, de repente, o homem deu um passo para trás e os outros leões começaram a se aproximar dele.
Ao que tudo indica, ele até acariciou os leões para mostrar para a namorada, só que quando ele tocou a juba de um desses leões, ele o atacou ferozmente. Na verdade, o vídeo corta as imagens, mas dá para você ouvir o som, tá? Então você vai lá na reportagem do Portal Mil, você vai conseguir ver o vídeo, inclusive, onde o som, dá para ver os gritos dele, uma coisa realmente assustadora. A imagem é cortada e a polícia disse que o homem teve a pele do rosto arrancada, olha só que coisa horrível. E as equipes de resgate tranquilizaram 2 leões e abateram um deles. Uma declaração oficial disse que os leões o mataram e consumiram seu corpo parcialmente. Uma pena que isso tenha acontecido, na verdade, é uma fatalidade que poderia ter sido evitada, né? Infelizmente, esses animais que são selvagens, né? Eles não devem ser tratados como animais domésticos, obviamente, né? E o fato dele ter entrado na jaula para impressionar alguém deixa o caso ainda mais bizarro, infelizmente. Deixa aí o seu comentário. A Lídia disse aqui pra gente o seguinte, ó: a taxa de natalidade está aí para provar a eficácia dos preservativos. É verdade, Lídia. A Lídia se refere à baixa taxa de natalidade do Japão, onde falta trabalhadores. Então, realmente está bem eficaz esse ponto, o Japão. Seguimos aqui então com o nosso programa. Deixa aí o seu comentário. Deixa aí, o que você acha do tratador que foi devorado pelos leões, infelizmente. Agora vamos para um assunto polêmico, tá, pessoal? Porque eu quero falar sobre o salário mínimo do Brasil, que foi corrigido e vigora a partir do dia 1º de janeiro. Vamos lá, para a gente entender melhor, é o seguinte, ó. O novo salário mínimo, o valor dele é R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro, o que representa um aumento de R$ 106 em relação a dos 2024. Segundo o governo federal, o novo valor incorpora a reposição de 4,84% da inflação de 12 meses, que foi apurada em novembro, segundo o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e mais 2,5% de ganho real. O reajuste está de acordo com a nova regra aprovada pelo Congresso, que condiciona a atualização do salário mínimo aos limites definidos pelo arcabouço fiscal. Por essa nova norma, válida entre 2025 e 2030, o salário mínimo terá ganho real de 0,6 a 2,5. E aí que está uma grande controvérsia, né? Vamos lá. O que acontece é que o cálculo simples do salário mínimo no Brasil resulta em R$ 6,90 a hora, ou seja, por dia o trabalhador no Brasil ganha R$ 55,20. Se a gente calcular o dólar, o trabalhador brasileiro receberia $247 no mês, algo em torno de 25.600 ienes. Olha só que absurdo, né? Então, um mês, um salário mínimo dá 25.000 ienes. Agora, tem uma coisa importante, né? A gente precisa lembrar que o dólar está super valorizado. Então, se você colocar na ponta do lápis mesmo, com o valor que estava o dólar em 2024, quando o salário mínimo era 2.412, para agora, que é 2.518, na verdade, houve uma defasagem, porque o dólar está muito alto. Então, significa que, na verdade, houve basicamente uma redução, se a gente for olhar por esse lado também. A gente tem que prestar bastante atenção nisso daí. Agora, se fosse um reajuste real, olha só, lá na reportagem tem todo o histórico de quando foi instaurado o salário mínimo, que foi regulamentado em 1936, no governo de Getúlio. E em 1940 foi fixado em R$ 240 mil. O valor mais alto do salário mínimo do Brasil foi equivalente a R$ 1.106 em 1957. Então veja bem, em 1957 as pessoas ganhavam R$ 1.106 como salário mínimo. E hoje está em 2.518. Então, se fosse para fazer um cálculo realmente, teria que ser mais que o dobro, na verdade. Então, teria que estar na casa aí de pelo menos R$ 3.000 se fôssemos contar de fato um reajuste justo, né? Pelo que vem se apresentando a economia nos últimos anos.
Então, se fosse feitas essas correções reais, o rendimento teria bem mais que o dobro, né? Hoje é 1.518, seria pelo menos 3.020. R$ 3.020 seria o mínimo que teria que ser o salário mínimo no Brasil. Uma vergonha, infelizmente, né, para a nossa nação que o salário não evolua. Mas vamos lá. A Noda Ibonete disse: pois é, esse impressionou mesmo a namorada. Realmente, né, ela está se referindo à notícia do tratador de leões. Foi uma atitude bem infeliz. Mas deixa aí para mim nos comentários agora, sério. O que você acha do novo salário mínimo no Brasil? E digo mais, você que está no Japão, eu gostaria que você também comentasse como que é o reajuste para você de salário no Japão. Porque as empresas estão dizendo, 80% das empresas estão considerando que 2025 será de grande crescimento econômico. Mas o que eu vejo as pessoas falarem é que não há um reajuste real para o trabalhador estrangeiro, para o trabalhador brasileiro principalmente. Então deixa aí para mim a sua opinião, gostaria de saber o que a nossa comunidade, como a comunidade tem visto essas informações de aumento de salário no Brasil e no Japão. Para nós é muito importante a sua opinião e vamos seguindo aqui o nosso programa, porque eu quero falar também sobre o trágico acidente que aconteceu lá no Peru. Um ônibus de turismo, ele se partiu em dois e acabou matando 6 pessoas. Na manhã de sexta-feira, na zona dos Andes, numa zona muito montanhosa lá no Peru, aconteceu um trágico acidente. Até o momento são 6 mortos, 17 desaparecidos e 32 feridos. Dentre eles, 15 menores de idade. O trágico acidente aconteceu na rota de Concuchos, na província de Mariscal Luzuriaga, a mais de 2,9 mil metros de altitude, ou seja, bem lá no alto da montanha. Imagine o tanto que caiu esse ônibus, não é verdade? A lista oficial de passageiros tinha 31, mas lá no Peru é muito comum as pessoas embarcarem no meio do caminho. Portanto, ainda não se sabe o número total de passageiros. A tragédia ela foi vista por uma família que já viu o acidente em primeira mão e socorreu os feridos, né? Agora, uma coisa é importante, você que é peruano e acompanha as notícias aqui do Portal News, deixa aí também o seu comentário. A verdade é que estão reclamando muito da condição das estradas nessa região. Inclusive, tem um trecho aqui que diz o seguinte: se não forem tomadas medidas imediatas, como declarar emergência nas estradas de Ancash, o governo será responsável por mais tragédias que possam ocorrer, afirmou a Associação de Transportadores Interprovinciais de Ancash. Então, estão atribuindo esse acidente ao governo federal também, porque abandonou basicamente as estradas lá no Peru. É muito triste realmente que isso esteja acontecendo. Deixa aí para mim o seu comentário. Quero lembrar a todos vocês que o Portal News é um oferecimento de Espaçim. O Espaço Simplifica é um serviço de after school que fica no Japão desde 2014. Então, em 2025 completam aí 10 anos de existência do Espaçim. Então, se você tem filhos no Japão, recomendo que você siga imediatamente o perfil @escola.espacim. Lá ensinam-se as crianças a habilidade de socialização e principalmente trabalham a questão de não utilizar eletrônicos em excesso e tudo mais. Há acampamentos e diversas atividades que favorecem habilidades sociais nas crianças. Então, fica aí o convite para você também curtir a página do Espaçim. E claro, se você tiver interesse, siga o meu perfil também no YouTube. Eu tenho um canal onde eu divido informações e também falo muito sobre desenvolvimento pessoal através da comunicação. Você deve ter notado que eu gosto muito de falar em público, não é verdade? Então, se você gosta desse assunto, me siga lá nas redes sociais também. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero lembrá-los que o Portal News estará de volta na terça-feira. Na terça-feira o Portal News estará de volta e eu conto com a sua presença. Às 18 horas estaremos aqui para mais um Portal News. No mais, eu agradeço a sua atenção, obrigado pelos seus comentários, não deixe de deixar um like e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas da nossa comunidade. O objetivo do programa é informar de forma simples e objetiva e também bater um papo com vocês aí.
Agora são 11h41 do dia 5 de janeiro e o Portal News fica por aqui. Eu te vejo na terça-feira às 18 horas. Tchau, gente. Muito obrigado.